Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz a palavra de Deus. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Até aqui. A Bíblia diz que Jesus havia curado o servo de um centurião, através do poder da sua palavra. E quando Jesus curara aquele servo, daquele homem, Jesus se admirara com a fé que aquele homem demonstrara com Jesus. Porque Jesus lhe disse que iria até a sua casa e curaria aquele homem. E o centurião lhe disse: não entres em minha casa porque não sou digno, mas manda uma palavra. Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus admira-se da fé daquele homem e diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E assim como aquele homem creu, assim aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que então, após essa cura, após esse milagre, Jesus adentra em Cafarnaum. Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus morava naqueles dias. E quando Jesus adentra em Cafarnaum, no dia posterior, no dia seguinte, Jesus se propõe a ir a Naim. E quando Jesus se propõe a ir a Naim, Naim é uma cidade que fica a pelo menos 10 quilômetros de Nazaré, que é a cidade natal de Jesus, e fica a 40 quilômetros de Cafarnaum, a cidade onde Jesus está morando. E Jesus se propõe a ir até Naim. E quando Jesus se propõe a ir até Naim, Jesus não justifica os seus discípulos, Jesus não justifica os seus apóstolos, o motivo da sua ida. Simplesmente Jesus se propõe a ir a Naim. E Jesus envolve-se nesta caminhada e nesta missão que talvez fosse oculta, e com certeza era oculta aos olhos dos seus discípulos. Mas Jesus embrenha-se nessa caminhada, 40 quilômetros, no mínimo um dia, ou um pouco mais de um dia, Jesus teria que caminhar para chegar até Naim. Curioso é que a Bíblia diz que quando Jesus ele vai até Naim, Jesus não entra em Naim. A Bíblia diz que Jesus encontra-se com o funeral de um jovem, ainda na porta da cidade, e Jesus não entra na cidade. Há coisas que Jesus vai fazer, e Jesus vai fazer ainda de fora. Jesus não terá necessidade de adentrar ao ambiente para que ele faça, mas mesmo de fora, Jesus vai começar a fazer o milagre, Jesus vai começar a fazer a restauração, Jesus vai trazer a cura, Jesus vai trazer a ressurreição, mesmo de fora. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Muitas vezes você se propõe a vir à casa de Deus, clamando a Deus por algo que ficou na sua casa, que ficou no seu emprego, que ficou em outro local. E Deus está dizendo para você: eu sou poderoso para fazer, ainda que lá eu não esteja fisicamente, mas o meu poder está, a minha glória está, a minha unção está, em nome de Jesus. Quando Jesus está diante daquelas portas, Jesus se depara com um funeral. E diante daquele funeral está uma mulher. E esta mulher está chorando. Essa mulher está angustiada, porque aquela mulher perdeu. Aquela mulher teve uma grande perda. E uma grande perda faz-se uma grande tragédia. Na nossa vida nós perdemos pessoas, quer para a morte,
quer para a distância. Na nossa vida pessoas vêm e vão. E existem pessoas que marcam, e existem pessoas as quais nós preferimos esquecer que passaram na nossa vida. Na nossa vida nós perdemos pessoas para a morte. E pessoas que morrem muitas vezes nos causam muito impacto. E outras pessoas não fazem tanta diferença. Nos conformamos com mais facilidade, pois sabemos que a morte é algo natural e virá sobre todos nós. Porque aquilo não representa uma grande perca. Mas uma grande perca faz-se uma grande tragédia. Há pouco mais de um mês nós perdemos um irmão. E isso trouxe um impacto muito profundo para nós como igreja. Mas trouxe uma dor muito grande, especialmente para mim como pastor. Porque grandes percas fazem-se grandes tragédias. Aquela mulher perdeu não um parente distante. Aquela mulher perdeu não um amigo. Aquela mulher perdeu um filho. E o seu filho único. E a Bíblia diz que essa mulher era viúva. Então, por um momento, aquela mulher tem onde se acolher. Aquela mulher tem onde se refugiar. Por um momento, aquela mulher tem quem possa lhe ouvir. Por um momento, aquela mulher tem quem possa lhe apoiar. Em alguns momentos em que aquela mulher sentia a ausência do seu marido que havia falecido também. E quando estava chorosa pelos cantos, ela tinha quem lhe abraçasse, ela tinha quem lhe acolhesse, ela tinha quem lhe consolasse. Pessoas só nos fazem falta quando elas são de fato marcantes, quando elas são de fato importantes. E para aquela mulher, aquele filho era extremamente importante. Aquele filho era tudo que ela tinha. Aquele filho era tudo que lhe restava. Aquele filho era o seu porto seguro. Aquele filho era o seu anjo. Aquele filho era o seu defensor. Aquele filho era o seu guarda. Aquele filho era o seu protetor. Era tudo que ela tinha. Mas agora ela perdeu tudo que ela tinha. E a dor no seu coração é enorme. As lágrimas correm, mas as lágrimas não podem apagar, não podem cobrir a dor que aquela mulher está sentindo pela perca do seu filho. Uma grande multidão está com ela, e as pessoas lhe consolam, as pessoas lhe confortam, mas nada pode aplacar a dor que aquela mulher está sentindo. O funeral segue, o cortejo fúnebre segue, e as pessoas rapidamente estão caminhando ao cemitério que ficava fora da cidade, pois o morto é algo impuro, e não pode haver cemitério dentro da cidade, para que não torne a cidade também impura. E haviam algumas cavernas em montanhas ao redor da cidade, as quais serviam de sepulcro para os defuntos. E as pessoas estão saindo da cidade para levarem o seu defunto, para sepultarem naquelas cavernas. Os judeus tinham o costume de sepultar os seus mortos no mesmo dia. Aquele jovem havia morrido naquele dia, e naquele mesmo dia, eles estavam levando-o para ser sepultado. Eu preciso dizer para você, que existem muitas pessoas que estão muito apressados para fazer o sepultamento de você, o sepultamento da sua vida. E eu não estou falando em sentido físico, eu estou falando em sentido figurado. Há muitos coveiros preparados para jogar terra sobre você, para te sepultar. Mas Deus está dizendo para você, se os homens estão caminhando para te sepultar, eu já estou caminhando para te ressuscitar. Se os homens estão te levando para o cemitério, eu estou te levando para a glória. Se os homens proclamam a tua morte, eu proclamo vida sobre você. Podem se apressar para sepultar, mas Deus mandou uma ordem, Deus mandou uma palavra, Deus mandou um anúncio, Deus mandou dizer aos coveiros: pode cancelar o funeral, porque hoje não vai ter enterro. Pode cancelar o funeral, porque o dono da vida chegou.
pode cancelar o funeral, porque hoje eu digo que há vida, a ressurreição e a restauração. Tem muitos se apressando para sepultar, mas Deus já se apressou para ressuscitar. Aquela mulher teve que lidar com o corpo do seu filho. Eu não sei se era uma criança, eu não sei se era um adolescente, eu não sei se ele já era adulto, mas aquela mulher teve que tomar o seu filho nos braços. Aquela mulher, por uma última vez, abraçou o seu filho. Por uma última vez, aquela mulher pôde contemplar a face do seu filho. Talvez aquela mulher deu um beijo na testa do seu filho, se despedindo. Talvez aquela mulher teve que preparar o corpo do seu filho, despiu o seu filho para vesti-lo com outras vestes, para que ele pudesse ser sepultado. Talvez aquela mulher pegou faixas para enrolar o corpo do seu filho, para levá-lo ao cemitério. E uma pessoa não pode tocar um defunto, porque quando alguém toca um defunto, essa pessoa fica impura. E aquela mulher se fez impura pelo seu filho. O que não se faz por um filho? Só que, por ela se tornar impura, ela não tinha o direito de adorar em locais públicos. Por se tornar impura, ela tinha que se ausentar, ela tinha que se afastar das pessoas. Ela não podia tocar em nada nem em ninguém. Há pessoas que são consideradas impuras e estão sendo afastadas. Há pessoas que estão sendo consideradas impuras e estão sendo proibidas de adorar. Mas a sua palavra santa diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, se mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica, nos purifica, nos purifica. O pecado e a impureza está te jogando para fora, está te tirando do meio, está te tirando da comunhão, está te tirando da congregação, e Ele está dizendo: o meu sangue te lava, o meu sangue te limpa, o meu sangue te purifica, o meu sangue te restaura, o meu sangue te traz de volta, o meu sangue te abraça, o meu sangue faz de você uma nova pessoa. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus se aproxima daquele homem, a Bíblia chama Jesus de Senhor. E chamá-lo de Senhor pode ser visto como um ato de educação, uma expressão de educação. Da mesma forma que nós chamamos qualquer outra pessoa de Senhor ou Senhora. Quando nós chamamos uma pessoa de mais idade de Senhor. Alguém pode olhar para Jesus e chamá-lo de Senhor apenas de uma maneira formal. Mas quando a Bíblia lhe chama de Senhor, a Bíblia atribui a Ele algo que não atribui a ninguém. Quando a Bíblia usa para Jesus a palavra Senhor, a Bíblia está dizendo que Ele é o Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, Ele é o Senhor da cura, Ele é o Senhor da restauração, Ele é o Senhor do renovo. Ele é o Senhor. E é esse Senhor que marcou o encontro com você, e é esse Senhor que aqui veio, e é esse Senhor que aqui está, e é esse Senhor que está falando com você, e é esse Senhor que vai restaurar, e é esse Senhor que vai purificar, e é esse Senhor que vai renovar nessa noite, em nome de Jesus. Ele é Senhor, Ele não é um Senhor, Ele é o Senhor. Jesus caminhou 40 quilômetros para ir até aquela cidade, para consolar uma viúva. Você tem ideia, você tem noção do quão poderoso é, do quão privilegiados nós somos de termos um Deus que de fato é Deus, que se importa conosco, que se preocupa conosco. Naim não é a cidade de Jesus. Aquela mulher não seguia Jesus. Eu não sei se Jesus tinha discípulos naquela cidade, mas eu acredito que não. Não tem porquê Jesus estar ali. Mas as lágrimas daquela mulher
ainda que não estivessem sendo vistas por Ele, tocaram o seu coração. A angústia da alma daquela mulher, ainda que não fosse vista presencialmente por Ele, moveu a sua mão e moveu os seus pés para irem até aquela cidade. Você tem noção do quão poderoso é e do quanto privilegiados nós somos por Ele se importar conosco? Pecadores, falidos, fracassados, mortos, imundos, impuros, e mesmo assim Ele se preocupa conosco, e mesmo assim Ele se importa conosco, e mesmo assim Ele sente a nossa dor, e mesmo assim Ele sente a nossa angústia, e mesmo assim Ele vem ao nosso encontro, e mesmo assim caídos, prostrados, derrotados, Ele estende a sua mão para nos erguer, para nos levantar, para nos pôr firmes de novo. Você já parou para pensar o quanto você é privilegiado por isso? Você já parou para entender quanto valor você tem para Ele? E diante dessa realidade, qual valor você tem dado para Ele? Qual valor você tem dado para esse amor? Qual valor você tem dado para essa atenção, para esse carinho, para esse cuidado, para essa proteção? Qual valor temos dado? O valor que nós damos ao que Deus fez por nós é proporcional ao nosso reconhecimento. Se não o amamos com intensidade, é porque não reconhecemos o seu amor por nós. Se não nos dedicamos com intensidade, é porque não reconhecemos o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Você é privilegiado, você é privilegiada. Quando aquele funeral está saindo, eles tinham o costume de a pessoa que estava de luto ia na frente. Ia a pessoa que estava de luto na frente, o caixão, que era o esquife, que não era um caixão fechado como os caixões egípcios, mas era na realidade uma maca aberta, onde se enfaixavam os defuntos e colocavam sobre essa maca, e então carregavam até o cemitério. Atrás ia o esquife, e atrás do esquife e daqueles que carregavam, iam a multidão, iam os parentes, iam os amigos. E quando Jesus vem chegando na porta da cidade, a primeira pessoa que Jesus vê é a mãe. A mãe vai na frente. E eu preciso dizer para você, Jesus encontra primeiro os que sofrem. Se você está sofrendo, se você está angustiado, eu estou dizendo para você, Jesus te encontra primeiro do que os demais. Você pode contemplar isso na prática, pois quando o homem está bem, quando o homem está tranquilo, normalmente ele não se lembra de Deus. Normalmente ele não é sensível à palavra de Deus. Normalmente o que Deus fala através dos seus mensageiros não tem impacto na sua vida. Mas quando a dor vem, quando a angústia vem, quando o sofrimento vem, isso quebra os corações de pedra. Isso sensibiliza o ser humano. E ele se torna mais sensível à palavra de Deus. Então quando a palavra é pregada, ela penetra no coração com mais facilidade. Deus está dizendo, se você está sofrendo, eu encontro você primeiro. Melhor seria que você fosse amolecido e tocado pelo poder da palavra e pelo poder do seu amor. Mas se é pela angústia, se é pelo sofrimento e se é pela dor, não importa, não interessa. Ele toca da mesma forma, ele fala da mesma forma e ele alcança da mesma forma. Ele encontra os que sofrem primeiro. E quando ele encontra aquela mulher, está chorando, está triste, está abatida. Aquela mulher com certeza não jantou na noite anterior. Eu acredito que o seu filho não morreu de uma morte súbita.
Talvez o seu filho estivesse enfrentando uma enfermidade, e há dias a sua mãe tivesse que cuidar dele. Há dias a sua mãe estivesse dando alimento na sua boca, estivesse dando água na sua boca, estivesse preparando remédios para melhorar a situação do seu filho. E há dias essa mulher está abatida. Quem olha para aquela mulher não vê apenas lágrimas, mas vê olheiras. Quem olha para aquela mulher vê uma mulher magérrima, porque ela está se dedicando tanto ao seu filho, que ela não tem tempo para si mesma. Ela não tem tempo para comer, ela não tem tempo para descansar. Quando ela senta-se em uma cadeira do lado do seu filho, que ele geme, ela desperta para poder ver o que é que está acontecendo, o que é que ele está sentindo, e para poder de alguma forma aliviar o seu sofrimento. E mesmo assim, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto empenho, ela perdeu. Existem coisas e existem pessoas que nós tratamos com amor, com dedicação, com empenho. Nós fazemos todo o sacrifício possível e necessário, e mesmo assim nós perdemos. E quando nós perdemos, a perca, repito, faz-se uma tragédia, pela importância e pelo papel que aquela pessoa representa. Jesus está olhando para aquela mulher, ela está destruída. Não tem outra palavra para definir aquela mulher. Ela está destruída, ela está acabada. E as pessoas se aproximam daquela mulher com absoluta certeza. E sempre tem alguém para trazer uma palavra de conforto. Como nós tentamos confortar e consolar aqueles que estão de luto. A vida é assim. Frases como essa vêm. A vida é assim mesmo. Nós estamos aqui de passagem. Todos nós um dia iremos. Chegou a hora dele, chegou a hora dela. Mas agora ele ou ela está no lugar melhor. Agora ele ou ela está na presença de Deus, está descansando nos braços do Senhor. Todos têm uma palavra de apoio. Todos oferecem o seu ombro para que a pessoa enlutada possa chorar. E isso é o máximo que as pessoas podem oferecer. Palavras. E o ombro para chorar. Enquanto as pessoas só podem oferecer o consolo, as palavras, Jesus pode fazer um milagre. E Jesus não só pode fazer um milagre, como Jesus pode fazer ressurreição. Jesus pode trazer de volta aquilo que foi perdido. Jesus pode trazer à vida, mais uma vez, aquilo que morreu. Jesus não traz apenas a vida, mas Jesus cura a dor. Porque trazer aquele jovem à vida é curar a dor da sua mãe. Pessoas consolam, Jesus cura a dor. Mas Jesus não cura apenas a dor. Jesus cura o motivo da dor. Curar a dor apenas é um paliativo que amanhã pode não servir mais. Jesus cura o motivo da dor. Qual é o motivo da dor e da angústia daquela mulher? É a perca do seu filho, é a morte do seu filho. Se o motivo é a morte do seu filho, Jesus traz o seu filho de volta, para não curar apenas a dor, mas para que ela não tenha mais motivo para sentir dor, para não enxugar as suas lágrimas apenas, mas para que aquela mulher não tenha motivos mais para chorar. Você entende a profundidade do que Deus está falando com você? Deus está dizendo para você: eu não vou trazer paliativo para a sua vida, eu vou curar o motivo da sua angústia, o motivo da sua dor, eu vou restaurar plenamente. E ao olhar para aquela mulher e aproximar-se dela, Jesus diz a célebre frase: não chore. E muitas pessoas disseram para aquela mulher: não chore. E Jesus, ao dizer àquela mulher: não chore, aquela mulher não esboça reação. Como ela não vai chorar? É óbvio que ela vai chorar.
porque ela só tem motivos para chorar. O grande problema da nossa vida é que nós muitas vezes estamos focando naquilo que é motivo para nós chorarmos. Nós estamos focando naquilo que nos traz dor. Nós estamos focando naquilo que nos traz sofrimento. E deixamos de olhar para aquele que está dizendo, não chore. Deixamos de olhar para aquele que pode consolar as nossas lágrimas, a nossa dor. Ele está dizendo para você, não chore. E mesmo ele dizendo para você, não chore, talvez você não vai ouvir a sua voz. Talvez você não vai olhar para ele. Talvez você vai continuar chorando. Então, para que você de fato não chore mais, ele não vai ficar apenas nas palavras, ele vai agir. E quando ele agir, você vai ver que vale a pena confiar na sua palavra. E quando ele agir, você vai entender que vale a pena acreditar e obedecer a sua palavra. Jesus se direciona àqueles que estão carregando o esquife. E quando Jesus se direciona àqueles que estão carregando o esquife, Jesus toca no esquife. E a Bíblia diz que Jesus faz com que aquelas pessoas parem. Parece que Jesus não apenas tocou no esquife, mas parece que Jesus segurou. As pessoas queriam continuar com o cortejo, mas Jesus segurou e impediu que aquele cortejo continuasse. Aqueles que estão vendo essa atitude de Jesus, entendem e percebem na atitude de Jesus, uma atitude de desrespeito. Desrespeito com aqueles que estão levando o cadáver. Desrespeito com a mulher que perdeu seu filho. Imagine-se parando um funeral. Imagine qual seria a opinião das pessoas sobre você. Imagine qual seria a reação das pessoas diante de você parando um funeral. Colocando a mão no caixão e dizendo pare. Segurando o caixão e dizendo não vai mais dar nenhum passo. Pare aí mesmo. As pessoas veem em Jesus um homem desrespeitoso, um homem insensível com a dor daquela mulher. As pessoas ficam surpresas com a atitude de Jesus. E Jesus está dizendo que ele ainda choca coveiros. Jesus ainda vai chocar coveiros. Aqueles que estão caminhando para sepultar, Jesus está dizendo, eu vou mandar eles parar, eu vou chocar eles com o que eu vou fazer. Eu vou mandar eles parar, eu vou chocá-los com o meu poder, eu vou chocá-los com a minha glória, eu vou chocá-los com a minha atitude. Eu não estou aqui para buscar e receber a aprovação do homem, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que tenham vida, e vida com abundância. Jesus vai chocar todos os coveiros que se levantaram contra a tua vida. Jesus vai chocar todos os coveiros que estão com a pá empunhada para jogar a terra sobre você. As pessoas ficam atônitas com o que Jesus faz. E Jesus chega diante do morto e diz, levante-se. Menino, levante-se. Uma palavra de poder. Apenas uma palavra de poder foi liberada por Jesus. Levante-se, uma palavra poderosa, que fez o milagre acontecer. Uma palavra poderosa faz o milagre acontecer. E a palavra poderosa dele é, levante-se, levante-se. A mesma palavra poderosa que ele liberou sobre a vida daquele homem, ele está liberando sobre a sua vida nesta hora. Levante-se, levante-se, posicione-se. Porque estás prostrado, porque estás caído, porque estás imerso, porque estás submisso. Levante-se. Atitude, ação. À medida que a palavra é liberada, à medida que a palavra entra nos ouvidos, à medida que a palavra desce ao coração, o milagre vai se construindo, o milagre vai acontecendo. E quando aquele jovem, mesmo morto, recebe aquela palavra que ela entra nos seus ouvidos,
O seu espírito sabe Deus onde estava, mas o seu espírito ouviu, e na hora que o seu espírito ouviu, ele teve que atender aquela palavra, e quando o seu espírito atendeu aquela palavra, ele voltou àquele corpo morto, aquele corpo que estava sendo preparado para ser sepultado. E sabe por que o seu espírito voltou? Porque a sua missão aqui na terra não havia se completado ainda. Deus está dizendo para você: eu sopro sobre a sua vida espírito de vida. Eu sopro sobre você. Eu lanço a palavra sobre você, para que você levante-se, para que o espírito de vida volte sobre você, porque você ainda não cumpriu a sua missão. Então por que você está se entregando à morte? Porque você está perecendo, porque você está se destruindo. A sua missão não foi cumprida ainda, e o espírito de vida volta sobre a sua vida. Que Deus faça nessa noite, da mesma forma que fez, conforme está escrito no livro do profeta Ezequiel, que venha o vento dos quatro cantos da terra e comece a soprar sobre os cadáveres e comece a trazer vida, vida, vida em nome de Jesus. Que o Espírito da vida comece a encher você, e você comece a se levantar em nome de Jesus, porque a sua missão não foi cumprida ainda nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscita aquele homem, mas quando Jesus ressuscita aquele homem, Jesus não põe fim apenas à morte, Jesus não limita apenas à morte. Quando Jesus cura aquele homem, quando Jesus ressuscita aquele homem, Jesus também cura o motivo da morte daquele homem. Jesus não apenas ressuscita, Jesus vai no local, Jesus vai no motivo, Jesus vai na causa da morte. Você acha que Jesus ressuscitou aquele jovem doente? Você acha que quando Jesus ressuscitou ele saiu mancando, ele saiu tossindo, ele saiu se amparando em pessoas? Não, porque Jesus não ressuscita apenas, Jesus cura, Jesus sana o motivo da morte. Jesus vai na raiz do problema. Jesus pode te colocar de pé nessa noite, mas se ele não for na raiz do problema, amanhã tu vai estar caído de novo. Amanhã tu vai estar prostrado de novo. Amanhã tu vai estar entregue de novo. Ele está dizendo: eu estou colocando a mão no lugar, na raiz. Eu estou resolvendo o problema. Eu estou curando a enfermidade. Eu estou curando aquilo que ocasionou a tua morte. Eu estou limitando para que aquilo que causou a tua morte, para aquilo que te impediu, nunca mais te impeça, para aquilo que te paralisou, nunca mais te paralise, para aquilo que te mandou para a sepultura, nunca mais tenha poder na sua vida. Quando Jesus libera essa palavra, e quando Jesus faz o milagre acontecer, Jesus deixa aquela mulher atônita. Jesus deixa aquela mulher abismada, admirada. Aquela mulher nunca viu algo semelhante, aquela mulher nunca viu algo parecido, aquela mulher nunca viu algo igual. Aquela mulher nunca presenciou um milagre tão extraordinário. E agora ela não apenas presencia o milagre, mas agora ela experimenta, ela vive, ela desfruta do milagre. Chega de você apenas contemplar o milagre dos outros. Ele está dizendo: você vai ver na sua vida, a ressurreição vai acontecer na sua vida, você vai desfrutar em nome de Jesus. Talvez você esteja dizendo: mas o que eu espero de Deus, o que eu preciso de Deus, o que eu almejo de Deus é grande demais, é poderoso demais. Ele está dizendo que Ele ainda surpreende pessoas, e Ele vai te surpreender. Se você crer, diz a Bíblia Sagrada, que você verá a glória de Deus, Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Jesus diz àquele jovem: levante-se. Quando Jesus diz levante-se, o cérebro daquele jovem tem que voltar à vida, ele tem que voltar a funcionar. Deus está dizendo: algumas mentes morreram, mas eu estou ressuscitando.
Alguns cérebros pararam de pensar. Alguns cérebros pararam de raciocinar. Alguns cérebros perderam a noção, mas eu estou trazendo a sanidade de volta. Eu estou trazendo o equilíbrio de volta. Eu estou trazendo a vida de volta. Você não pensa mais. Você age sem pensar, você se tornou uma pessoa inconsequente, você não mede o peso das coisas, você não mede o perigo das coisas. Ele está dizendo, eu vou trazer a racionalidade de volta, eu vou trazer o equilíbrio de volta para você. Quando ele diz, levante-se, o coração daquele jovem tem que voltar a bater. Ele é obrigado, diante da palavra de Jesus, ele é obrigado a voltar a bater. Corações morreram, corações se enegreceram, corações pararam de bater. E quando nós falamos de corações que morreram, que se amarguraram, que se tornaram como pedra, nós estamos falando de pessoas que perderam sentimentos. Quando Jesus diz, levante-se, o coração tem que bater de novo. O coração tem que começar a bombear sangue para o corpo mais uma vez. Ele dizendo para você, eu vou restaurar sentimentos. Eu não amo mais, pastor. Deus está dizendo, você vai amar. Eu não sinto mais nada, você vai sentir. Os sentimentos serão restaurados, porque uma vida sem sentimentos é a mesma coisa que a morte. Os sentimentos que morreram também podem ressuscitar. Os sentimentos que foram sepultados também podem voltar à vida. O sangue começa a ser bombeado, o sangue começa a irrigar o corpo. Deus está dizendo, o teu coração vai começar a irradiar vida. O teu coração vai começar a expandir vida. Do teu coração vai começar a jorrar vida em nome de Jesus. Quando Jesus diz, levante-se, aquele jovem está amarrado, mas as suas mãos começam a se movimentar. As suas mãos começam a se mover. É Deus dizendo, quando você encontrar a vida, quando você ressuscitar, você vai começar a agir. Mãos falam de atitudes. Comece a agir. A vida precisa estar em ação. A vida precisa estar em movimento. A vida precisa ser construída. E tudo isso é através das mãos. As mãos dele começam a se mover. Quando Deus diz, levante-se, os pés daquele jovem começam a se mexer. É Jesus dizendo, saia da inércia e comece a andar. Enquanto você estiver parado, ainda que o cérebro esteja funcionando, ainda que o coração esteja trabalhando, enquanto você estiver parado, ainda que as mãos estejam agindo, mas enquanto os teus pés estiverem parados, a tua vida continua engessada, a tua vida não se movimenta, a tua vida não vai para lugar nenhum. Nada que você faz flui, nada que você toca a mão acontece, nada que você se propõe a fazer prospera. Deus está dizendo para você, saia da inércia, comece a andar, comece a se movimentar. Não se permita continuar da mesma forma que você está. Não se permita continuar no mesmo lugar em que você está. Não se permita continuar engessado como você está. Se você ouviu a sua palavra nessa noite dizendo, levante-se, comece a movimentar-se, comece a andar, comece a marchar na sua presença, porque é assim que você vai encontrar a vida, é assim que você vai encontrar a restauração, é assim que você vai encontrar a ressurreição em nome de Jesus. E quando a Bíblia Sagrada diz que aquele jovem recebe aquela palavra, aquele jovem se senta sobre o esquife e começa a falar. Deus está dizendo para você, eu já fiz o milagre, eu já ressuscitei. E se você já reviveu, comece a falar. O que é que você precisa falar? Talvez tenha alguém para quem você precisa falar, eu te amo. Você ressuscitou? Então fale, eu te amo. Há pessoas para quem você precisa dizer o que te feriu.
Fale. Há pessoas para quem você precisa dizer o que te machucou. Fale. Há pessoas para quem você precisa pedir perdão. Peça. Há pessoas para quem você precisa demonstrar gratidão. Agradeça. Aquele jovem, eu tenho certeza que a primeira coisa que ele fez, após ser ressuscitado, foi correr para os braços da sua mãe, abraçá-la, beijá-la e dizer o quanto a amava. E eu acredito que a segunda coisa que ele fez foi correr até os pés de Jesus, se lançar nos pés de Jesus e dizer: muito obrigado, Senhor. Até que ponto você tem sido grato a Ele pela ressurreição que Ele tem operado na sua vida? Ressuscitar é um passo. Continuar e se lançar aos seus pés, é disso que depende a tua permanência em vida. Do que adiantaria Ele te ressuscitar, Ele te restaurar, Ele te devolver para a tua família, Ele te devolver para a tua mãe, Ele te devolver para marido, Ele te devolver para a esposa, Ele te devolver para filhos, Ele te devolver para pai, para mãe, se você não se lançasse aos seus pés, e se você não passasse a depender inteiramente dEle. Tudo isso seria relativo na sua vida e tudo isso se perderia muito facilmente. Ele já te ressuscitou. Então se lance aos seus pés e lhe seja grato, lhe seja eternamente grato pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, porque isso garantirá que Ele continuará a fazer mais e muito mais na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.